Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Trago à tribuna, na tarde de hoje, presidente, uma breve contribuição sobre um assunto que tem permeado a imprensa, a mídia nacional, relacionado à questão da desindustrialização do país, as preocupações do governo, as preocupações do setor industrial e as nossas preocupações também, enquanto parlamento, enquanto hoje na presidência da Comissão do Trabalho, que temos que acompanhar de perto essas medidas que serão anunciadas em breve pela presidenta Dilma Rousseff. Então, o jornal Folha de São Paulo de hoje traz a matéria com o título "Dilma prepara pacote de medidas à indústria. Ideia é anunciar amanhã redução de juros e reforço em financiamento, que pode chegar a 20 bilhões de reais. Então, eu vejo essas medidas como fundamentais, importantíssimas e imprescindíveis diante da conjuntura nacional e mundial hoje, da economia global. Nós estamos ainda vivenciando uma crise grave na Europa, uma crise que ainda estávamos começando o processo de superação da crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos, no setor imobiliário dos Estados Unidos, que quebrou bancos e obrigou empresas e, sobretudo, o setor industrial a demitir milhões de pessoas nos Estados Unidos e pelo mundo afora, e alcançou o Brasil. Embora a crise em si não tenha tido origem no Brasil, e por si só o setor produtivo nacional, ou o setor financeiro, bancário, o setor produtivo nacional não tenha tido, enfim, um processo originário da crise, não tenha vivenciado a crise no seu processo originário, mas, de qualquer forma, nós tivemos as repercussões negativas dessa crise de 2008, reforçada agora por essa crise de 2011, iniciada na Europa. Então, com isso, é lógico, a nossa indústria, ela teve que se readequar às demandas internacionais, porque houve uma redução na aquisição de manufaturados brasileiros, e com isso o setor de exportação nosso teve problemas na venda desses produtos, na comercialização desses produtos. E por isso a nossa indústria também, de qualquer maneira, entrou numa crise, entrou num processo de redução da sua produção, resultando isso na queda dos empregos, porque nós tínhamos uma expectativa no ano passado, por exemplo, de alcançar 3 milhões de empregos, ultrapassamos os 2 milhões, mas ficamos distantes dos 3 milhões. Este ano a preocupação continua, porque a Europa não consegue resolver os seus problemas, a Europa não consegue sair da crise, e enquanto a Europa não sai da crise, as demandas internacionais por produtos brasileiros caem, e isso leva à perda de empregos, a uma criação de vagas em menor proporção, em menor número, e é por isso que este, conjunto de medidas anunciadas pela presidente Dilma, de fato vem em boa hora, e nós queremos prestar todo o apoio para que de fato essas medidas saiam do papel, que essas medidas possam ser de fato incrementadas, que o setor produtivo, o setor industrial possa ser ouvido também nas suas prioridades, sempre buscando reforçar a indústria nacional, objetivando gerar mais empregos, criar mais vagas para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Sendo assim, apoiamos a redução de juros propostas pelo governo, já estamos aí abaixo dos 10%, abaixo dos 2 dígitos, esperamos que, de fato, essa redução possa continuar num crescente, que nós possamos chegar aí a 9%, 8,5%, mesmo assim ainda são os juros mais altos praticamente do mundo, e também essa questão do reforço do financiamento, além da desoneração da folha de pagamento, são medidas importantíssimas, fundamentais.
Nesse sentido também, nós vamos realizar na Comissão do Trabalho, em breve, estou já definindo data, para organizarmos um debate sobre essa questão da desindustrialização no país. Essa audiência pública, estamos com uma previsão de fazer no dia 10, o deputado Augusto Coutinho, que está aqui também, que integra a nossa comissão. E, por outro lado, eu recebi também, semana passada, uma visita importante do colega presidente da Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Reinaldo, no sentido de que, conjuntamente, 4 comissões da Câmara, as 4 comissões da Câmara, de Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Comissão do Trabalho, Comissão do Turismo e de Finanças e Tributação, possamos organizar conjuntamente um seminário sobre essa questão da desindustrialização. Então, estamos começando a organizar esse seminário, porque acreditamos que todo o esforço do Parlamento brasileiro e do governo, junto com o setor produtivo, devem ser feitos no sentido de que possamos, de fato, alavancar novamente o setor industrial do país, gerar novos empregos, criar novas vagas e assim superar esta crise que não é nossa, mas que nos abate, que nos prejudica, que traz prejuízos graves para o Brasil, no sentido tanto na questão da nossa renda, da obtenção de recursos no exterior para financiar também aqui o desenvolvimento do país, mas com relação, sobretudo, à questão do desemprego no país. Então, esperamos que essas medidas que sejam anunciadas o mais breve possível. A presidenta Dilma acaba de voltar de uma viagem à Índia, onde tratou também de todo esse conjunto, dessa conjuntura internacional envolvendo os BRICS e envolvendo também os países desenvolvidos, e acredito que essa viagem também serviu para fundamentar ainda mais o esforço que o país deve fazer, de mãos dadas, todos os setores, incluindo o nosso Parlamento, o nosso Congresso Nacional, para que essas medidas sejam eficazes, para que essas medidas possam ter resultados esperados, no sentido de garantir o aumento da produção nacional industrial e também ampliar a oferta de vagas, ampliar o número de empregos criados no país. Muito obrigado, presidente.